Olá pessoal, eu me chamo Josenildo e vou apresentar para vocês o GeoGebra. Aqui nós estamos visualizando o GeoGebra online, mas você também pode baixar no seu computador a versão 5 ou a versão 6. As últimas são parecidas. Esta versão aqui online é muito parecida também com o que a gente tem para aplicativos de smartphones, né, que o GeoGebra pode ser utilizado para que o professor possa apresentar diversos objetos matemáticos em suas aulas, para que ele possa resolver problemas também. O professor pode criar sequências didáticas de modo a obter conjecturas de resultados matemáticos. Ele pode também elaborar material para que ganhe tempo na produção de questões matemáticas. E vocês verão que os alunos gostam bastante de trabalhar com o GeoGebra, principalmente quando se trabalha com computadores na sala de informática, né? Mas também é possível que se trabalhe utilizando o smartphone, né? Que muitas vezes é mais acessível ao alunado. O que a gente vê aqui na parte superior esquerda é a barra de ferramentas, né, com seus diversos elementos aqui. O próprio GeoGebra mostra aqui como a gente utilizar cada uma dessas ferramentas. Ó. Quando você clica sobre ela, por exemplo, aqui em círculo, círculo dá-nos o centro e um dos seus pontos. Seleciona o centro e depois um dos pontos do círculo. Se eu quiser criar um círculo aqui, eu posso criar dois pontos e obter o círculo, né? Tocando no ponto A e no ponto B, ou vice-versa. Ou eu poderia, deixa eu descartar isso aqui, eu não vou gravar, eu poderia também diretamente clicar na janela de visualização no lado direito, né? Ele automaticamente cria um ponto A e depois você dá outro clique na tela e ele vai criar o ponto B. Então você tem um círculo de centro A e raio AB. Né? Retas, também você pode traçar uma reta passando por dois pontos. Quiser criar uma reta perpendicular, né? Você toca primeiro na reta e depois num ponto por onde você quer que ele passe. Como é que eu faço para medir esse ângulo? É um ângulo de 90 mesmo? Né? Você pode marcar um ponto aqui sobre essa sua reta, que eu disse que era perpendicular, e usamos essa ferramenta, né? Reta perpendicular. Para medir, eu posso vir para essa ferramenta ângulo. Vamos medir aqui, ó. Toca em B, em A e depois em C. E você obtém aqui o ângulo alfa. À medida que a gente vai obtendo elementos na janela de visualização, você também observa no lado esquerdo a janela de álgebra com cada objeto matemático que você criou. Né? Ponto A, você tem aqui as coordenadas do ponto A. O ponto B, você tem ao lado as coordenadas de B também. E aqui eu estou movendo os elementos. Né? O círculo, ele chamou de C, círculo C. E você pode modificar cores, estilos, né? O círculo, por exemplo, o ponto. Eu estou colocando o ponto aqui em vermelho. Posso colocar círculo da cor que eu quiser também, né? Vamos aqui para a parte de cor e modificar a cor desse círculo. E aí a transparência, você pode modificar a transparência também, né, desse círculo. Mover os elementos também, os objetos matemáticos. Né? É muito bacana de se trabalhar em sala de aula com o GeoGebra. Né?
Agora eu vou apresentar para vocês aqui as outras áreas de visualização do GeoGebra. No canto esquerdo, a gente tem a janela de álgebra aqui com os elementos, os objetos matemáticos. Eu posso obter um protocolo da criação desse círculo aqui, reta perpendiculares, ângulos, né? No canto superior direito, aqui ó, nos 3 pontinhos, você pode ver o protocolo da construção, né? O passo a passo da sua construção. Foram 7 elementos que foram criados aqui. Você tem o ponto A, né? O ponto B, depois a gente criou o círculo, criamos a reta AB, criamos a reta G, a reta F primeiro, né? Depois a reta G, né? Aqui é a reta perpendicular. O sexto passo foi criar o ponto C, né? Para obter, depois medir o ângulo e por fim a gente mediu o ângulo. Tudo isso fica protocolado aqui, né? No canto direito, caso você queira exibir. Vou fechar aqui e você também tem, pode abrir aqui a janela de cálculo simbólico, janela CAS, pode abrir uma segunda janela de visualização, pode abrir a janela de visualização 3D, planilhas também, você pode trabalhar com planilhas aqui, além da calculadora de probabilidades. Vou fechar isso que a gente criou e não vou gravar. Vamos fazer outra construção simples aqui para você verificar. Vamos aqui traçar um ângulo com comprimento fixo. Então, para eu criar um ângulo com comprimento fixo, aqui eu preciso de um ponto, preciso de um vértice e uma amplitude. Então, ângulo com comprimento fixo, um ponto. Agora a gente vai dizer a amplitude e o sentido. Vou deixar aqui sentido horário e vamos criar um ângulo, por exemplo, de 60 graus. Vou apagar o de 45, vou colocar aqui 60. Você clica em OK e o GeoGebra vai exibir esse ângulo alfa aqui. Vou mover aqui a letra, vou mover também esse nome, o B, né, o nome do ponto. Você pode exibir ou não exibir aqui também, se quiser esconder esse nome. Você pode vir aqui nas configurações, na parte de básica, exibir o rótulo ou não exibir o rótulo, né? Você pode colocar valores ou nome, ou só nome e valor, para cada elemento, mudar a cor, estilo e etc. Viu, gente? Aqui a gente vai traçar semi-retas para esse ângulo, tocando em B, depois em A, tocando em B, depois em A', né? E esse ângulo aqui a gente criou com amplitude fixa. Se eu quisesse modificá-lo, não teria como. Eu posso girar o ângulo, né? Mas ele continua sendo de 60 graus, né? Eu posso mover aqui ó, o vértice de local, mas ele continua sendo fixo de 60 graus, porque a gente escolheu ângulo com amplitude fixa. Caso eu quisesse um ângulo qualquer aqui e que a gente pudesse mover, você teria, por exemplo, esse ângulo que eu criei, CDE. Vou traçar aqui as retas, segmento de reta, DC e DB. Vou mover aqui o beta, e aqui ele está de 27,7 graus. Você vai perceber que quando a gente move esse ponto C, por exemplo, esse ângulo aumenta.
Eu estou movendo nesse sentido e o ângulo aumentando. Assim como eu poderia mover o ponto E também.